estamos aqui, né? Quinta-feira, 7 de julho, passou 2022, né? E sabemos que, acho que vai dar aquela microfonia, né? Chegamos à casa espírita sempre por um motivo, né? Cada um carrega o seu motivo no seu coração, a sua alma, o seu dia a dia, seus conflitos. E é muito bom estarmos aqui nessa casa. Agora, quando eu cheguei, pensei como é bom estar aqui. Aqui é um ambiente que me alimenta a alma. E esse tempo que a gente esteve parado, né? A gente estava comentando quanta falta fez. Mesmo sabendo que todos nós, trabalhadores, seguíamos nos conectando com a espiritualidade, fazendo as videopalestras, os atendimentos à distância. Mas só a gente sabe, né? O quanto estar aqui é importante para a gente. Esse nosso corpo, essa carne que habitamos, precisa do físico, da presença, do toque, do afeto, de sentir, de abraçar. Então, por que eu comecei, né, com essa reflexão? Já explicando que aqui, todos nós que chegamos aqui no palco para falar, nós somos instrumentos. Estamos sendo intuídos. Confesso que eu não planejei começar a falar isso. Eu planejei outra coisa. Com certeza o que está saindo aqui é porque é preciso sair. Hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre reencarnação e ressurreição, falar sobre reencarnação, que é o que nós espíritas acreditamos, estudamos e que faz sentido para as nossas vidas. Para minha vida, eu confesso que faz muito sentido. Eu não imagino a vida ser isso aqui só e acabou. Não faz sentido nenhum para mim. Então, poder refletir um pouquinho sobre esse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso guia, é o guia de todos nós que buscamos alimentar as nossas almas, assim como a gente precisa alimentar o corpo com alimentos saudáveis, com água, nossos pensamentos com boas leituras, com boas ideias. A gente precisa alimentar a alma. E aí deixo a pergunta no ar, né? Muitos que estão aqui estão em busca disso. Mas quantas vezes a gente esquece de alimentar a nossa alma? A gente não precisa se alimentar todos os dias? Tomar água todos os dias? Escovar os dentes, fazer a nossa higiene pessoal todos os dias? Por que nós deixamos a nossa alma de lado? Por que não temos como hábito alimentarmos a nossa alma? Então fica de reflexão e de convite, porque é um exercício, né? Para se tornar um hábito, assim como um dia aprendemos a escovar os dentes. Nós iniciamos em algum momento das nossas vidas e se tornou um hábito. Então fica essa reflexão e esse convite. Alô? Desliguei sem querer. Eu separei um trecho para ler. Jesus Cristo, então, né, ele esteve entre nós, este ser de luz. Eu amo, confesso que eu amo aquela imagem ali. Não sei se todo mundo consegue enxergar, né, e se não consegue agora pode ver depois. Quando eu estou nos meus momentos de prece, de conexão, me vem muito essa imagem na cabeça, né? Jesus esteve aqui, um ser de luz, um ser iluminado, e se fez carne e osso para nos ensinar numa época onde o nosso planetinha, nossa, não tinha assim, estava, como a gente diz, estava engatinhando, estava aprendendo algumas coisas.
numa época de olho por olho, dente por dente. Então, ele se fez carne e osso para nos ensinar sobre o amor, para nos ensinar sobre as coisas de Deus. E ele falava, eu gosto de sempre iniciar, às vezes para quem já escuta é repetitivo, mas tem muitas pessoas que estão chegando hoje, ou que estão iniciando, né, o seu entendimento do que a gente explica no Centro Espírita. Então Jesus, ele contava historinhas, ele falava por parábolas, porque a mentalidade humana daquela época era a mentalidade de uma criança. Agora nós somos adolescentes, talvez crescendo um pouquinho mais, porque o mundo está acelerado, as coisas estão caminhando mais rápido. Então Jesus precisava contar histórias para que aquelas pessoas daquela época pudessem entender. Então, o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 5, ressurreição e reencarnação. Então, o item que eu escolhi foi: entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que o Senhor veio por parte de Deus, como um doutor, para nos instruir, pois ninguém faria os prodígios que o Senhor faz se Deus não estivesse ao seu lado. Jesus então respondeu: Em verdade eu digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos então perguntou a Jesus: Como pode nascer um homem que já está velho? Como este homem pode entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Em verdade eu digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é da carne. O que nasceu do Espírito é Espírito. Não há por que se admirar se eu afirmo que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e pode-se ouvir a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como isso pode acontecer? E Jesus respondeu: Você é mestre em Israel e ignora essas coisas? Em verdade eu digo a vocês, falo apenas o que sei, e apenas dou testemunho do que tenho visto. Entretanto, não aceitam o meu testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo das coisas da terra, como acreditarão quando eu falar das coisas do céu? João, capítulo 3, versículo 1 a 12. Adoro a parte que diz, né, que Jesus fazia grandes prodígios, né? Aí volta aqui nessa imagem, que saía do coração dele a luz, das mãos, da boca. E antes de adentrar nos detalhes aí do capítulo, para quem quiser ler, é interessante, porque ele esmiuça bem tudo o que ele quis dizer. Mas eu fiquei pensando numa coisa que uma pessoa muito especial me diz e que eu tento aplicar no meu dia a dia, e ver se faz sentido para vocês. Que é: eu sou Deus em ação. Vocês já ouviram isso? É maravilhoso, né? Ainda mais quando a gente está terrível, né? Lembrar que é Deus em ação para passar e não descontar. Então, olha o que Jesus fazia, né? As curas que Jesus fazia, o que ele falava, falar de amor é ser Deus em ação. E ainda mais numa época tão difícil. E aí a gente pode pensar: Annelise, mas a gente está vivendo uma época difícil, né? Estamos. Só que o que estamos fazendo para modificar essa mentalidade? Estamos sendo deuses em ação? Estamos permitindo que Deus haja através de nós, por meio de nós, através das nossas mãos, da nossa fala, do nosso olhar, da nossa conduta?
Porque acho que isso é importante a gente pensar. No nosso dia a dia, para as coisas serem diferentes, a gente precisa entender isso. Dentro de casa, no nosso condomínio, no nosso bairro, no trânsito, no trabalho. Acredito que muitas coisas seriam diferentes. Então fica mais uma coisa, né? Já ficamos, olha, eu tô bem professora hoje, né? Uma tarefa de casa. Duas coisas para a gente refletir e tentar, né? Faz sentido, começar a colocar em prática. Será que a minha vida vai ser diferente? Será que eu vou... Uma coisa que eu gosto de pensar também, muitas vezes estamos doentes. Será que sendo deuses em ação, nós não vamos descobrir a cura da gente? A cura física, inclusive, de todas as doenças que nos acometem? Para isso, precisamos exercitar a fé e alimentar a alma. E lembrarmos de sermos deuses em ação. Então, falando ali um pouquinho, né, eu falei, não sei se eu falei, mas eu pensei. Falei que para mim não faz sentido a vida ser essa finita e acabou. E aí, certa vez, não é uma historinha inventada, certa vez, mais jovenzinha, estava lá num churrasco com os amigos do meu marido. E aí começamos, né, a filosofar e a falar sobre a vida, sobre será que existe vida após a morte, será que existe reencarnação, né? E aí eu estava conversando com uma amiga, na época ela não tinha os filhos dela ainda. E aí eu disse assim, o que eu vou dizer para ela entender por que eu acredito e por que isso para mim é tão forte, né? E aí eu falei para ela, pensa comigo, como pode Deus permitir, que uma mãe gere um filho? Eu não sou mãe ainda, né? Mas eu me coloco nesse lugar porque para mim ser mãe é algo encantador, é algo... As mães têm superpoderes, que carregar um ser no seu ventre, amar, educar, ter esse amor incondicional, é algo que, né, não tem uma outra explicação, assim. Então, como pode? Por que a gente viria para um planeta, estaria num planeta, onde nós temos a possibilidade de gerar vida, de desenvolver o afeto, o amor de uma mãe para um filho, o amor entre amigos, entre pais, o amor. E aí chega um dia, morre e acabou, finito, não tem mais. Qual sentido teria isso nas nossas vidas? Qual o significado? A gente está aqui para quê? Então, só para a gente refletir, né? Ontem também estava vendo, meu marido me mostrou um vídeo do Pica-Pau. Só tinha visto o Pica-Pau desenho. Nunca tinha visto ele de verdade. Vocês já viram? Ele cavocando a árvorezinha. Eu achei que era só no desenho, né? Que ele faz a casinha, põe um sofazinho. E tem o Pica-Pau mesmo, e um bico, né, forte com aquele bico cavocando. E eu olhava e digo, mas isso é Deus, gente. Olha aí, Deus está aqui. Eu chego a ficar arrepiada. Né? Porque cada forma de vida tem um significado. Nós não estamos num planeta tão maravilhoso, que eu costumo dizer que esse planeta é maravilhoso. Se a gente olhar para as cordilheiras, para a neve, para as flores, para os animais, para os seres humanos, se a gente se olha nos olhos, a gente enxergar a vida, não faz sentido... Né? Ou melhor, faz total sentido quando a gente estuda o Evangelho. Quando a gente lê e entende o porquê de estarmos aqui. Nós estamos num planeta de provas e expiações, que está caminhando numa velocidade para um planeta de regeneração. Por isso que eu disse, né? E eu nem sei porque que eu disse. É isso que eu digo, que eu estou hoje... bem conectada aqui. Isso é maravilhoso. Que
Nós estamos já em julho. Não parece que passou num piscar de olhos? Eu não sei se sou eu que estou muito sensível a isso, porque eu olho a hora, o relógio está voando. Eu digo, meu Deus, mas já passou amanhã, não deu tempo de fazer nada, quase. Tem quantas? Diz assim, meu Deus, pra ver, né? Então, pois é, ó, vou chamar mais umas aqui para dar uma ajudinha para mim. Essa parte eu não entendo, mas, né, é aquilo, tá andando muito rápido. Então, ele está, vamos lá, gente, vamos junto, ninguém vai ficar para trás. Os que já foram estão nos puxando, os que estão indo, nós vamos lá. Só que a gente precisa despertar as nossas consciências para isso. E não é assim, vai acabar o planeta Terra e nós vamos para um mundo novo. É o planeta Terra que vai entrar numa outra vibração. Quem quer acompanhar? Quem quer? Eu quero. Às vezes eu digo pro meu pai, ele que não me escute, estava por aqui, que às vezes está terrível, né? Eu digo, bora pai, vamos lá, homem. Eu não quero ir sozinha. Porque tem as dificuldades dele, da geração dele, né? Que também não significa nada, né? Ou significa, mas não quer dizer que não vá. Vamos lá. Então, quando a gente entende que nós somos um espírito numa carne, nós estamos nesse corpo por algum motivo, Jesus já dizia que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E como a ressurreição não é algo que possa ser concretizado, né? Não pode, porque não tem como esse corpo acabar e ele voltar. É aí que ele explica e que o Espiritismo vem nos mostrar que tem a diferença. Ele usou um termo para ser entendido naquela época. Porque se ele fosse falar algo mais complexo, imagina, ele já falava complexo, né? Imagina, não seria entendido. Então é que nem quando se conta história para uma criança. A gente não conta a história conforme a linguagem de um adulto. A gente usa uma linguagem figurada, usa histórias, desenhos, a imaginação. Então, naquela época era necessário se falar dessa forma. Agora a gente já tem mais compreensão para entender. Então, de pensarmos, por que nós estamos no lugar que estamos, com as pessoas que estamos. Outra coisa que me faz muito sentido é assim, venho numa família, tá? A minha, por exemplo, tá? Tudo bem, né? Pai, mãe, irmão. Mas tem os anexos que a gente ama. Sempre tem, né? Aqueles que entraram na família e a gente tem as dificuldades. Que eu diria assim, ó, se fosse para ser minha BFF, minha best friend forever, não ia escolher. Não ia ser minha amiga. Né? Então, é aquela pessoa que... Aí é mais uma vez Deus, né? Que me mostra. Por que essa pessoa é difícil? A pessoa é difícil, Annelise, ou é tu? Né? Ela não é uma projeção tua? Ela não é teu espelho? Ela é tua irmã? Porque se a gente entende que somos espíritos, que estamos num planeta em evolução, que Deus é o Criador, e nós as criaturas, nós estamos todos no mesmo barco. E aí o que acontece quando essas pessoas estão na nossa família? E eu estou trazendo da minha, né? Cada um vai pensando na sua aí, nas suas dificuldades dentro de casa, ou no ambiente de trabalho, ou no trânsito, que tem de problema no trânsito. E a gente acha que é o acaso. Não. São as leis de Deus, as leis do universo, nos mostrando no outro que nós precisamos olhar para nós. Nós precisamos alimentar a nossa alma e lapidar o nosso espírito, para que possamos avançar, para que possamos desenvolver o amor verdadeiro, a paciência, a caridade, a generosidade. Então, tudo que nos acontece, tudo,
Exatamente tudo. Desde as doenças físicas, desde as perdas, desde os nossos conflitos, que às vezes estão lá dentro e a gente está sorrindo, né? Disfarçando. Tudo tem um significado. E um significado muito amoroso, não é castigo. É um ensinamento para que a gente possa se lapidar, para que a gente possa aprender o amor. E quando a gente passar de fase, o mundo, o planeta vai ser diferente. Então, a gente precisa cuidar do nosso bem mais precioso, as nossas vidas. Toca aqui no coração, tô tocando o meu agora, tá tão bom, quem quiser tocar no seu. Como é bom sentir ele bater. Como é bom poder abrir os olhos todos os dias. Acordar. Ter a coragem de viver. E quanto às perdas, né? Perdas muitas vezes tão precoces. As doenças. Que a gente fica naquela angústia. Eu não sei se eu contei na última... Acho que eu contei na última palestra. De uma amiga que comentou que o esposo estava com câncer, está com câncer. E ela disse um dia, Anne, eu nem peço para Deus. Ele sabe o que é melhor. Eu disse, eu ainda não consigo, eu vou pedir, né? Eu sei, eu vou pedir que ele faça o melhor. Mas eu ainda vou pensar, mas o melhor é o que eu acho, né? Que a gente quer cuidar daquela pessoa, a gente quer ela. Só que quando a gente tem entendimento que a vida não é essa só, isso se torna, dói, mas dói de um jeito diferente. Então, a gente não precisa, a gente merece entender. A gente merece porque isso é vida, isso é paz, isso nos traz leveza, isso nos traz conforto. E não é o conforto de uma ilusão. Eu digo como assim a internet, por exemplo. Vocês estão vendo a internet? Alguém está vendo os sinais do Wi-Fi? Mas ele existe, né? Como? Como pode? Hoje a gente se conecta com pessoas de outro lugar do mundo. Tem gente que se conecta com as ETs. E eu não vou duvidar, né? Porque vai saber a conexão, né? Então, Mas o que eu quero dizer é, não é só isso aqui que a gente está vendo. Então, nós precisamos desenvolver esse hábito. O hábito de olharmos para dentro de nós. De nos conectarmos mais com a espiritualidade, com Deus. De exercitarmos os nossos sentidos para essa conexão. O tempo todo a gente está recebendo sinal. Só que nós estamos nos aplicativos, nas redes sociais, na televisão, distraindo a mente. Falando coisas muitas vezes, né? Que não interessam, falando ou reclamando de algo. Então nós precisamos lapidar o nosso ser. E um recurso, uma ferramenta poderosa é o Evangelho. Eu conto aqui também, muitas vezes, que eu sou espírita desde pequenininha. Quando eu morava em Santa Maria, meu pai me levava lá no centro espírita, eu achava o máximo. Eu sentava assim, coisa mais comportadinha para tomar o passe, sabe? E eu espiava, assim, para ver o que estavam fazendo. De que isso é essa coisa boa que estão fazendo na gente, né? Então, desde pequenininha. Aí, com 15 anos, estudei o Evangelho. Foi ontem, tá? Não, tô brincando. Não foi ontem, 15 anos. Mas eu estudei o Evangelho, né? Estudei o Nosso Lar. Conversava com meu pai sobre isso, né? Então, e cresci no universo espírita. Vim pro CELI, comecei a estudar, fazer palestra, tarará. Hã? Eu não cresci. Não cresci muito. E eu lembro que quando eu falava, às vezes eu ligava pro meu pai, né? Aí já tinha saído de casa e tal. Aconteceu tal situação, tô pé da vida, sabe? Quando tu quer xingar a pessoa, tu quer
culpar o outro. O outro sempre tem culpa. E o meu pai dizia assim, tu já abriu o evangelho para te acalmar, para ver o que ele te diz? E eu, não, pai. Não era para ele me dizer isso. Era para ele concordar comigo, né? Ficar bravo junto, xingar a pessoa. E eu ficava furiosa. Mas o que eu fazia, né? Eu abri o evangelho. Era sobre o perdão, geralmente. Não vai, o livro não estava viciado, gente, é incrível. E aí abria outra vez outra situação que caía como uma luva para o que eu estava vivendo. E aí diz, Annelise, olha só, alimenta a tua alma. O problema não está no outro, está em ti. Eu acho que eu estou finalizando, né? Tá louca para ver? Tu queria falar uma pergunta? Claro, com certeza. É que eu não quis aprofundar, né? Eu falei brincando, mas assim, ó, eu acredito em doença, eu acredito em tudo, gente. Eu acho assim, ó. Exatamente, eu acho assim, ó, cada um, né, tem a sua crença. É que aqui a gente tá na casa espírita e vai falar uma linguagem bem voltada para, né? Mas, gente, olha o que é esse sistema solar. Olha o que são esses planetas. Eles existiriam só para nós na Terra? Só pra gente? Daí eu achar que a gente é bom, né? Pensar que há de vida isso. Nós temos outras moradas na casa de meu pai, né? Muitas moradas, Então, vou deixar pra ti essa. Não, tô brincando. Vai seguindo o tema bem bonitinho. Mas isso que é legal, né? Quanto mais a gente lê, quanto mais estuda, quanto mais busca, mais pergunta. E vai encontrando respostas se nós tivermos ouvidos para ouvir e olhos para ver. Também Jesus nos dizia. Bom, por hoje é isso. Passa rápido, né? E eu vou deixar para a Regiane agora. Uma boa noite a todos. Desejo que todos saiam daqui bem melhores do que quando aqui chegaram. A gente sabe que quando sai lá fora é o desafio, né? Que possam levar essa paz, essa tranquilidade e retornem sempre, que a gente está aqui de braços abertos, de muito amor. Às vezes a gente também está precisando, mas, né? Então, essa é a vibe, né? Caminharmos juntos, tá bem? Boa noite, obrigada.